Nosso evangelho de hoje é Mateus 11, de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Pois bem, o texto começa com um louvor, uma oração. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Por trás dessa bela oração existe uma grande crise no ministério de Jesus. Há uma frustração na Galileia e rejeições das cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O povo dessas cidades se recusou a seguir Jesus Cristo, apesar de ver coxos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem e os mais belos ensinamentos dados com autoridade. No topo da rejeição encontram-se os escribas, os fariseus e os doutores da lei, homens que gastavam tempo estudando as Escrituras nas chamadas escolas rabínicas e que conheciam detalhadamente as leis religiosas. Abarrotados de orgulho, acreditavam saber tudo sobre Deus, mas, como disse o mesmo Jesus, eram guias cegos, uma vez que não conseguiam enxergar Deus diante deles. Então, vendo essa realidade fixada na busca de si mesmo e na soberba, Jesus exulta de alegria pela acolhida da palavra de Deus por parte dos mais humildes, dos pequeninos, os chamados népioi no grego, pobres, analfabetos, pecadores, cobradores de impostos e pecadores públicos, pessoas consideradas malditas pelos sábios entendidos supracitados pelo fato de desconhecerem todas as regras complexas da lei. Quanto a esses pequeninos, não quer dizer que pelo fato de não terem o mesmo conhecimento dos estudiosos, são mais favoráveis à acolhida da vida espiritual. Ser ignorante não é sinônimo de pessoa religiosa. O fato é que muitos, quando adquirem um pouco de conhecimento, passam a ilusão de que o conhecimento adquirido substitui imediatamente uma vida de fé. Na verdade, é como se a pessoa que tem conhecimento se colocasse no lugar de Deus. A mesma coisa acontece na atualidade com quem adquire muito dinheiro, muito conhecimento, achando que não precisa mais de Deus para nada. Também se dá com quem tem saúde, pois nessa condição acredita não precisar de Deus para nada. Em outras palavras, tornam-se pessoas altamente orgulhosas, cheias de si, intocáveis, críticas, capazes de tudo, mas ao mesmo tempo cegas e ignorantes quanto à sua natureza limitada, imperfeita, cheia de pecado, indiferença, solidão, racismo, entre outras coisas. Tornam-se pessoas escravas de si mesmas, acorrentadas em suas misérias. Os pequeninos são os simples, aqueles e aquelas que conhecem suas fraquezas, suas limitações, suas incapacidades de tudo fazer por si somente, mas que conseguem perceber também o outro, a beleza da natureza, o simples gesto de amizade e afeto, o respeito a qualquer outra pessoa. São aqueles e aquelas que fazem de suas vidas um verdadeiro dom, que estão abertos ao Senhor do céu e da terra. São os discípulos de Jesus. Pois bem, Jesus provoca com isso uma reviravolta na sociedade. Sua lógica é completamente diferente da lógica dominante de sua época e de todos os tempos.
ele evidencia que o reino de Deus não se conquista por meio de títulos acadêmicos ou status social, mas pela humildade e simplicidade de coração. Os simples reconhecem Jesus. A ele, Jesus se revela como o Filho de Deus desde toda a eternidade. Revela-lhes sua identidade, seu ser todo para o Pai, como se mostra também no Evangelho segundo João 1:17, os capítulos 1 e 17. E seu objetivo salvífico. A realidade eterna do Filho de Deus é conhecida somente por Deus mesmo. O Pai conhece o Filho ao Pai na comunhão eterna das três divinas pessoas. Tal conhecimento só é possível ao ser humano por iniciativa de Deus mesmo. É o próprio Jesus quem quer revelar o conhecimento de Deus para a salvação de todos. Mas para isso exige da parte das criaturas humildade, simplicidade e acolhida. Somente aqueles que não se acorrentam nas armadilhas de suas misérias podem, como crianças, abrir-se a essa revelação. Os fariseus e os mestres da lei, abarrotados de orgulho, à semelhança de muitos arrogantes de todos os tempos, não foram capazes de perceber a presença de Deus em Jesus Cristo, não se abriram à revelação plena de Deus, não encontraram o que prefigura o Antigo Testamento, isolando-se em seu próprio universo de interpretação sem horizonte para a visão do homem simples. Continuaram na cegueira do uso da lei em benefício próprio, na condição de opressores e arrogantes quanto à prática da lei. Os discípulos, ao contrário, fazem da simplicidade, da humildade, do amor e da verdade, da fé e da esperança, da obediência e da disponibilidade, do desapego e da solidariedade suas mais eficazes armas de enfrentamento do mundo, tornando-se assim um perigo para aqueles que insistem em se manter na estrada contrária, nos sonhos iludidos do orgulho, na lógica desumana tão apetitosa ao instinto interesseiro. Quem foi chamado por Deus adquire seu conhecimento, o aconchego nos seus braços, a estrada segura da salvação e a paz tão almejada. Por isso mesmo, cada discípulo não pode ser outra coisa senão um verdadeiro oásis de Deus no deserto de um mundo indiferente à vontade do Senhor, na secura de um tempo que não vislumbra mais a beleza do céu, na frieza de uma realidade plena de orgulho iludida consigo mesma. Depois Jesus Cristo diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Segundo o Rábano Mauro, o jugo de Cristo é o Evangelho de Cristo. Ora, ir a Cristo, assumir o seu jugo, é justamente abandonar o mundo do pecado e abraçar sua lógica e sua vida. Dessa forma, o jugo passa de uma realidade interna para outra externa. O jugo ou fardo a partir da vida com Cristo é imposto, vem da parte de quem não se sente bem com Jesus. De fato, não é ainda as autoridades de Israel que impõem fardos pesados sobre os ombros dos mais simples que o povo encontra repouso, sentido e libertação. Na verdade, nenhuma autoridade desse mundo pode libertar ninguém. Jesus Cristo não quer ser um peso, um fardo insuportável, mas o caminho, a verdade e a vida verdadeira, a libertação de todos. Quem dele se aproxima encontra ternura, misericórdia, possibilidade de libertação e o verdadeiro sentido de sua existência. Por sua vez, as autoridades de Israel não respeitavam a fragilidade do povo simples, não lhe davam muito crédito, não levavam em consideração todas as suas necessidades. Pelo contrário, a esse povo impuseram uma lei dura demais, cheia de tantos nós, quase impossíveis de serem desatados. O povo nem entendia tantas leis, nem na verdade as praticava. Jesus oferece a mais pura compreensão da lei de Deus e coloca-se ele mesmo como condição única de salvação, deixando a todos o seu testamento de amar absolutamente a Deus e ao próximo, do jeito como ele amou. E essa expressão, vinde a mim, é muito importante. A criação e a salvação acontecem por meio do Filho. Por ele tudo foi criado, também por ele tudo será salvo. Não se pode pensar em salvação prescindindo de Jesus.
Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. O encontro com Jesus é necessário para a restauração da pessoa e a descoberta de sua própria identidade. Sendo Jesus o homem novo, o homem perfeito, possibilita ao homem que com ele se encontra enxergar seu futuro, aquilo que deve ser, aquilo para o qual foi criado. Além disso, ao encontrar-se com Jesus, o homem certamente tomará consciência de sua realidade criatural, frágil, limitada e necessitada da misericórdia de Deus. Entenderá que não é perfeito, mas feito para a perfeição, que não é o Senhor de ninguém, mas um irmão entre os irmãos, que não pode tudo, mas que foi criado para servir na construção de um mundo novo, que é um dom de Deus, mas que estava escondido na própria miséria. O homem precisa ir ao encontro do Salvador. Primeiro, porque necessita de uma verdadeira transformação interna. Segundo, para poder, conhecendo a Deus, conhecer-se e ter mais clareza na capacidade de distinguir entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso. Numa outra leitura, percebe-se que no contexto do texto havia opressões, exploração dos mais simples, deturpação do poder, como vimos acima, arrogância, jogo de mentiras, luta por cargos importantes, gente de nome familiar forte fazendo valer seu nome a qualquer custo, até mesmo tendo que pisar os mais simples carrascos da fé. Muitos usando o nome de Deus para manipular os demais, tê-los sob o próprio comando, enganando com falsa religiosidade, impondo fardos pesados com o intuito apenas de lucrar às custas dos inocentes, dos pequeninos do Senhor. Hoje acontece do mesmo jeito. O homem ainda não aprendeu nada, usa-se o nome de Jesus com falsa expressão religiosa, de humildade e santidade, tendo como objetivo a continuidade de uma vidinha voltada para si mesmo, apegada às honrarias mundanas, aos apegos terrenos, aos louvores de uma sociedade apodrecida. O homem precisa mudar de verdade, escolher o caminho da total entrega de si mesmo ao Senhor e à sua vontade. Aqueles que estão cansados e fatigados são todos os que vivem debaixo do jugo do pecado e das coisas desse mundo. É certamente um jugo cruel e um duro peso da servidão estar submetido às coisas temporais, ambicionar as terrenas, reter as que morrem, querer estar no que é instável, apetecer o que é passageiro e não querer passar com aquilo que passa, o que diz São Gregório Magno. Além disso, existe a dimensão social, uma vez que os fatigados já não suportam mais tanta injustiça, tanta enrolação, tanto descaso, tanta mentira, tanta exploração de sua dignidade e força. São todos os que passam fome, os que foram marginalizados, colocados à parte da sociedade, da família, da religião soberba, dos direitos sociais da fé. Também há o esgotamento por parte de pessoas que correm atrás de metas, dinheiro, curtidas e, apesar de tudo, cresce nelas o vazio existencial. É gritante a falta de sentido em todas as camadas sociais, instituições que já não conseguem exprimir a verdade como tal, autoridades cansadas de si mesmas e de suas funções, desconectadas de suas identidades, desejo por realizações desvinculadas de valores genuinamente cristãos. Os cansados são todos aqueles submersos nas águas lamacentas da desumanização do humano. Então, com esse vinde a mim, Jesus ensina que não é uma filosofia que vai resolver os problemas humanos. Não são as regras pesadas que trazem descanso, paz e sentido, mas uma profunda intimidade com Ele. O vinde a mim é um chamado não para coisas ou ideias, mas para alguém, para Ele. Em João 6,68, Pedro reconhece essa verdade quando responde: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mediante essa resposta do apóstolo Pedro, fica claro que o alívio trazido por Jesus não é a ausência de problemas. O descanso por ele oferecido não diz respeito ao sentir-se bem aqui, mas exatamente a vida eterna, o paraíso. Como homem perfeito, Jesus, somente Ele é o manso, humilde, o perfeito e a novidade. Ele não é condicionado por nada nem por ninguém. Todo o seu ser é para o Pai e para a salvação da humanidade. Todo o seu ser biológico, psíquico e espiritual era perfeita união com o Pai e o Espírito Santo. É colocado em plena saída de si para a realização do plano salvífico de Deus.
o objetivo supremo de sua existência como Verbo feito carne, é conceber ao homem a graça da comunhão com Deus, a vida eterna. Daí esclarecer-se porque ninguém pode ir a outro senão ao Salvador. A salvação só será alcançada por aqueles que seguirem por Jesus, que disse ser o caminho, a verdade e a vida. É urgente que cada um tenha um encontro com Ele, tanto que sofre as consequências das tiranias do mundo e dos próprios fracassos, quanto os tiranos naturalmente fracassados. Todos devem buscar a salvação, especialmente os sofredores. Somente em Cristo o homem encontrará sentido para lutar, para enfrentar os desafios do tempo, de si mesmo e da própria família, para combater contra as tendências pessoais, contra si mesmo e contra tudo que o separa de Deus. Somente em Cristo cada um se tornará livre, mesmo nas dificuldades diárias, para viver dignamente o chamado de Deus a uma vida nova e a ser, de fato, um dom para a construção de um mundo fraterno. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.